pessoal, bem-vindos de volta ao The Harborcast. Hoje é o nosso terceiro episódio e se vocês já ouviram os anteriores, sabe que estamos investigando um dos maiores mistérios do século XX, que é o assassinato do John Kennedy. Exatamente. Já conversamos com um professor de física e um historiador, e hoje é o dia de explorarmos a ciência forense. E para isso temos o prazer de receber Igor Franz Santa Bárbara, estudante de Química Forense na UFPEL e mestrando em Bioquímica e Biopropecção. Seja bem-vindo, Igor. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e ajudar a desvendar um pouco melhor esse mistério, essa colocação que foi inferida no caso de John F. Kennedy. Então, antes da gente entrar de fato nesse caso do Kennedy, conta pra gente um pouco da tua trajetória e o que te inspirou a seguir na área da química forense. Eu acho que o fator decisivo que me fez entrar para a área forense foi quando eu fazia técnico em eletrônica no IFSU e uma professora minha de português fez um trabalho de tema livre ao qual cada um poderia escolher um assunto que deveria falar por 15 minutos. E esse trabalho de escolha de tema livre, eu escolhi a perícia no Brasil. Foi logo em seguida, um pouco depois do caso da Isabella Nardoni, onde a gente teve uma grande reviravolta na perícia no Brasil e uma grande participação ativa da perícia no Brasil. Logo depois disso, a gente teve toda uma reformulação na perícia e isso me mexeu muito a procurar cursos nessa área. Eu gosto bastante tanto da área do direito quanto da perícia, mas eu acredito que para mim, tanto naquele momento quanto agora, eu percebo que a química foi muito mais próxima para mim do que seria, por exemplo, o direito. Muito interessante, Igor. Eu imagino que essa área deve ser extremamente desafiadora, mas também é muito fascinante, né? Porque ela desvenda vários mistérios através da ciência. E é por isso mesmo que a química forense tem sido um campo essencial para resolver os crimes, né? Então, tu poderia nos explicar como a ciência forense ajuda a reconstruir eventos de evidências materiais? Claro. Primeiro, as ciências forenses, ela é um campo muito amplo, porque ela se utiliza de tudo que está ao alcance dela, ou seja, todas as ciências. Existem alguns ramos específicos, visto que ela é um cargo de concurso, a perícia, por exemplo, é um cargo de concurso, então ela é bem pautada. Mas, em si, ela se utiliza de todas as ciências, as disciplinas, por isso que é uma ciência multidisciplinar. A química forense, como minha área propriamente, a gente vai se focar muito mais em coisas que a gente consegue fazer avaliações químicas. Por exemplo, aceleradores de incêndio, por exemplo, quando se usa gasolina em incêndios florestais, drogas, análises químicas, como, por exemplo, até tentativas de envenenamento, algum metal desconhecido, coisas nesse âmbito. Agora, entrando mais, né, no caso do Kennedy, sabemos que em 1963 a tecnologia era muito mais limitada. No entanto, olhando para as evidências da época, você acha que houve alguma coisa que poderia ter sido analisada com mais rigor? Quais seriam essas evidências e como a ciência forense moderna teria abordado essa análise? Acho que a primeira coisa que a gente aprende sobre ciências forenses é a importância do local do crime. No caso onde a gente tem um atirador ou mais atiradores, dependendo da perspectiva, a gente não consegue preservar esse local de crime tão bem por conta desses atiradores e por conta da população em geral. Então a gente vai ter perdas de provas importantíssimas, porque as pessoas estão correndo para se salvar, e isso, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que algumas coisas lá que talvez fossem analisadas diferente hoje em dia por conta de recursos mais tecnológicos. Isso inclui todo o processo como um todo, então toda a autópsia do Kennedy, ela provavelmente seria gravada do início ao fim. A qualidade das câmeras que filmaram todo o evento seria muito maior, então nós teríamos uma qualidade de ver tudo, que a gente sabe que no decorrer do caso algumas coisas mudaram.
Além disso, todas as análises que vieram depois disso. Por exemplo, propriamente no caso do Kennedy, nenhum químico forense foi chamado. Isso porque eu não cheguei a ver ao certo, mas talvez para aquela época fosse algo que não seria utilizado ou requisitado. E isso faz muito sentido, né, se a gente for considerar as limitações tecnológicas. E também nos leva a uma das teorias mais famosas do caso, né, que é a teoria da bala mágica. A versão oficial sugere que uma única bala fez um percurso bastante incomum, atingindo tanto Kennedy quanto o governador Connally. Do ponto de vista forense, tu acha que essa teoria é plausível? A história da bala mágica ela é muito complexa. Acho que o colega que falou antes, o professor de física, ele foi muito conciso com isso, quanto à própria trajetória da bala. A gente sabe de conhecimento comum que munições de baixo calibre, por exemplo, podem ricochetear no interior do corpo por questões de baixa energia. Mas um rifle, um fuzil, ele tem muito mais poder, tanto de aceleração, que aí a gente lembra da fórmulazinha básica da física, que é força igual a massa vezes aceleração, quanto capacidade de perfuração. Então, eu acredito que pode realmente a mesma bala ter passado pelos dois, mas talvez essa bala não fez aquele trajeto ali, porque acredito que ela passaria muito mais rápido e causaria muito mais estrago do que aquele projetil ali está supostamente dito que causou. Realmente é muito intrigante pensar como que uma única bala possa ter feito todo esse trajeto e sair ilesa no final, né? E a análise balística realmente parece crucial para entender se isso realmente seria possível. Exato. E ainda sobre as controvérsias, temos a questão do atirador solitário, né? O Lee Harvey Oswald, se não me engano. Muitos questionam se um único homem poderia ter disparado, né, tantos tiros com tanta precisão. E como a química forense poderia ajudar a analisar isso? Por exemplo, seria possível usar técnicas modernas para examinar esses resíduos de pólvora ou traçar o caminho exato das balas? Eu não me lembro ao certo o tempo exato que a gente consegue, por exemplo, determinar pólvora nas mãos. Se eu não me engano, são 6 horas. Eu posso estar enganado. Mas a gente consegue fazer isso simplesmente com uma esponjinha que tem com um kit já pré-pronto. A gente passa na mão da pessoa e os traços não visíveis da pólvora já indicam que aquela pessoa ou provavelmente trabalha numa fábrica com chumbo ou ela fez um disparo com uma arma de fogo. Além disso, nós temos técnicas modernas hoje em dia que envolvem a questão das digitais. Elas são pouco acessíveis à grande maioria porque elas são muito caras, que envolvem, por exemplo, até a capacidade da gente conseguir analisar alguma parte do DNA, se ainda é disponível na arma, por exemplo, da própria digital. Então, ao invés de colher a digital com técnica de empoamento, que é aquilo que a gente vê no CSI, a gente, se conseguir adquirir material suficiente, talvez até fazer um DNA, para comprovar que foi mesmo aquela pessoa que utilizou aquela arma naquela situação. Além disso, eu acredito que hoje em dia a gente teria outras ferramentas, como, por exemplo, as filmagens internas dos locais, além das testemunhas. Falando um pouco da minha área, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da pergunta, mas é que eu gosto. A gente descartou muito ao longo dos anos a questão do testemunho de, como é que eu posso dizer, de reconhecimento facial por testemunho, porque a própria técnica da impressão digital ela surgiu por causa disso. Reza a lenda que foi um detento americano que quando deu entrada no cárcere, um próprio guarda bateu nele, surrou ele até a morte, se eu não me engano, e, na verdade, era outro detento que só tinha o mesmo rosto. Então, e, aliás, o mesmo nome. Então, assim, são coisas que, hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade de diferir. Sobre a questão do atirador solitário propriamente,
algumas provas acabam surgindo depois, tanto na análise do vídeo, por evolução da tecnologia, como a reconstrução desse próprio vídeo, com estabilidade de vídeo, com melhora no som. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, inclusive faculdades de sonoplastia que auxiliaram a perceber que talvez não fosse exatamente aquela quantidade de disparos e nem aquelas trajetórias. Então, é bem difícil dizer que ele foi o atirador solitário, até também pela diferença dos estragos. Como vocês acredito que muitos já viram o vídeo, um disparo teve a capacidade de, por assim dizer, estourar o crânio, e o outro faz diversos ricochetes, não parecendo ser nem da mesma arma. Sim. E outra questão bem polêmica, inclusive que já tinha citado, é a autópsia do Kennedy, né? Há muitas alegações de que ela foi mal conduzida. Poderia nos contar como a análise forense corporal adequada deveria ser feita e como possíveis falhas nesse procedimento podem ter influenciado o resultado da autópsia? Nesse caso, como ele era um presidente, eu não tenho certeza se seguiria os padrões, né, que a gente está acostumado. Mas, por exemplo, seriam muito provavelmente ou um perito e um técnico ou 2 peritos. Como foi o caso, foram 2 médicos, mas o que é muito estranho é que esses médicos não tinham a experiência como peritos médicos, tanto que eles chegam a solicitar o auxílio de um profissional em balística e não foi concedido o direito deles a esse auxílio do profissional de balística. Então, eu entendo que é um caso de sigilo, porque é o presidente, mas, ao mesmo tempo, é o presidente. Quanto mais informação e auxílio a gente conseguir, melhor. Além de toda essa autópsia, de todo esse sigilo que envolveu essa autópsia, a questão principal de dizer que tudo aconteceu assim, e se não disser que aconteceu assim, também é considerado terrorismo, tudo fica muito complexo para a gente falar, tão distante assim. Exatamente, fica muito claro que essa autópsia poderia ter sido conduzida de uma maneira melhor, especialmente, como tu disse, quando se trata de um caso tão importante, né, do presidente dos Estados Unidos. E existe um debate também sobre os fragmentos de bala encontrados no corpo do Kennedy. Do ponto de vista forense, como esse tipo de evidência era examinado? Era possível determinar com precisão a origem da trajetória desses fragmentos na época? Eu acredito, por algumas provas que eu vi, vídeos atuais que eu vi, questões de que muito se embasou principalmente no vídeo, mas pouco se embasou nas pessoas realmente qualificadas para gerar um relatório acerca disso. Então, a questão de que toda essa análise foi feita... como é que eu posso explicar? Esses fragmentos foram encontrados assim, se isso foi mexido, por exemplo, algumas discussões mais atuais. Algumas testemunhas responsáveis, principalmente a fotógrafa da família, ela expressa que cérebros diferentes foram apresentados. Por exemplo, o cérebro apresentado ele era muito acima da média, entretanto, pessoas que estavam presentes no local, que foram atingidas por, além de estilhaços da própria bala, estilhaços do próprio crânio do presidente. Como é que esse cérebro podia ser tão grande que esses estilhaços e essas perdas de massa que teve ainda geraram um cérebro maior do que a média? Sendo que, pelo vídeo, a gente vê que é uma grande explosão gerada. Então, talvez a gente não possa nem afirmar alguma coisa sobre esses próprios projetis que foram, ou pedaços do projetil que foram encontrados no próprio presidente.
E sabemos que a cena do crime e as evidências coletadas são cruciais para qualquer investigação. Porém, em muitos casos, existe o risco de manipulação ou adulteração de provas. E no caso Kennedy, muitos afirmam que algumas evidências foram deliberadamente apagadas ou manipuladas. Naquela época, existiam mecanismos para prevenir ou identificar interferências nas investigações? Isso sempre é das partes mais importantes de uma investigação. Tanto que quando a gente está lidando com uma investigação, o comprometimento das provas é fundamental para a sua análise. Em uma cena de local de crime, onde a cena foi comprometida, é muito complexo a gente dizer que a gente pode aproveitar ou não uma prova. Por exemplo, estava totalmente fora da cena do local do crime o projetil que foi encontrado intacto. Mas esse projetil foi aproveitado como prova. O que garante que não é alguém que tomou um tiro, a enfermeira atendeu com velocidade, retirou o projetil, ou o médico retirou o projetil, e focaram em algum outro caso e essa pessoa fugiu? Porque era, inclusive, algo que não estava ligado no local, diretamente. Sabia-se que deveria-se ter um projetil dentro do carro. Esse projetil nunca foi encontrado. Então, existem várias inconstâncias e várias coisas que certamente parecem não condizer com aquilo que a gente espera. E agora, falando sobre avanços, tu acredita que com a ciência forense moderna seria possível reabrir esse caso do Kennedy e obter respostas mais claras? Ainda existe uma esperança de resolver algum desses mistérios? Ele é um caso muito antigo. Então, para a gente entrar nele de novo, de certa forma a gente precisa analisar o que já se tem. Produção de provas é muito difícil. Então a gente precisa se ligar nessas que já foram produzidas. E muitas ainda se encontram ocultas. O grande diferencial que a gente pode trazer hoje em dia são novas análises que a gente está o tempo todo desenvolvendo. Novas técnicas. Inclusive, a gente vê isso ao longo do caso. Em 1970, tem outra comissão reanalisando o caso por provas que naquela época não se pensava que seria capaz de serem reanalisadas, que é o vídeo. E isso já muda toda a perspectiva, todo o planejamento, toda a dinâmica do evento. A gente tem que entender que a ciência evolui na mesma... a ciência forense, ela sempre tenta estar um passo à frente da criminalidade, mas a criminalidade ela está sempre evoluindo junto com a ciência. Tudo que está criado, tudo que está disponível é utilizado para os dois lados. Então, quando a gente trata de todo esse caso que foi muito bem arquivado, muito bem apagado, a gente precisa muito mais dessas provas que já foram produzidas do que as futuras. Mas sim, uma reautópsia do corpo, claro, o corpo provavelmente não foi conservado, mas existe que sumiu o cérebro que havia sido conservado, entretanto, sumiu. Então, até mesmo as provas que já foram produzidas estão sumindo temporalmente. Mas a ciência como um todo ela está sempre em evolução. Então, acredito que tem muita coisa ainda que pode ser produzida, tem muita coisa ainda que pode mudar o rumo dessa história. E, bom, a gente só pode esperar pelos próximos capítulos. E a preservação da cena do crime também é um fator crucial. E naquela época existiam mecanismos para prevenir que algumas evidências tenham sido manipuladas ou até mesmo apagadas? E como a ciência forense poderia detectar essas adulterações? A gente tem a cadeia de custódia, que significa que cada evidência ela tem que ser repassada para os órgãos certos, para as entidades certas, para ser analisada e depois voltar e ser guardada da maneira correta. No Brasil, a gente ainda tem um recurso que é se a pessoa se sente lesada
e o próprio juiz entende que isso existe, ela pode contratar um perito particular e fazer uma segunda análise. Para conservar todo esse local, todas essas provas e descobrir novas, a gente sempre precisa cuidar essas coisas. Repete um pouco a pergunta para mim, perdão. Claro. Como a ciência forense poderia detectar essas adulterações? Existem normalidades e padrões que geralmente se seguem. Por exemplo, quando a gente trata de balística, se tu atirar 150 vezes uma arma, tu vai ter o padrão dessa arma. Os projéteis, eles têm ranho... quando a arma ela não é de cano de alma lisa, existem ranhuras que são feitas nesse projétil. Então a gente sabe identificar esse padrão. Quando esses padrões não aparecem entre as provas, a gente já tem o primeiro sinal de que alguma coisa foi adulterada. Além disso, a gente pode trazer, por exemplo, análises químicas diferenciadas, como, por exemplo, no início a gente estava contando com a digital, hoje em dia a gente já consegue extrair DNA da digital. Então é uma maneira diferente de aplicar a mesma prova que a gente poderia estar fazendo. Seria muito incrível se finalmente conseguíssemos respostas definitivas para esse mistério. E para quem ficou curioso sobre como a ciência forense pode ajudar a resolver casos assim, onde você recomendaria que as pessoas começassem a estudar ou pesquisar? Como eu falei na primeira pergunta, as ciências forenses elas são todas as ciências juntas no âmbito legal. Vocês querem, se qualquer pessoa está querendo se voltar para a área forense, essa pessoa ela pode estar aproveitando o seu próprio curso. A gente pode citar como exemplo a química. Vocês pegaram agora como exemplo, mas o jornalismo forense já existe há muito tempo, o jornalismo voltado à criminalística. A gente tem o próprio direito. Um tempo atrás a gente teve um exemplo de engenharia, no caso onde um barril de chope explodiu, então foi necessário uma engenharia forense para dizer qual foi o componente errado. Aqueles que estão interessados em estudar a área forense, sigam aquilo que gostam, sigam aquilo que amam e que almejam. A área forense ela é um braço que pode ser incorporado naquilo que tu gosta. Então, é esse o meu conselho para quem procura a área forense. Agora uma questão mais pessoal, uma pergunta mais pessoal. O que tu, Igor, acha no caso de mais misterioso, que dá assim um ar de mistério, que a gente pode sim ir a fundo que vai ter alguma coisa? Com certeza toda essa documentação sumida, desaparecida, que está sendo liberada muito aos poucos e que ninguém libera por motivo nenhum. A gente pode citar outras coisas, como, por exemplo, envolvimentos e enriquecimentos de famílias naquele momento, trocas de poderes políticos, essas pessoas que nunca foram sequer pautadas como prováveis interferentes nesse crime. Era um local extremamente aberto, então a gente tem até a pressuposição de mais um atirador, que também nunca foi exatamente encontrado ou aceito. Eu acho que existem vários pontos que precisam sim ser olhados com novos olhos a todo momento, e que se talvez se esse crime tivesse ocorrido 5 anos mais tarde, a gente já tivesse tecnologia suficiente para estar tendo outros olhos e acompanhando ele de uma maneira totalmente diferente. E é um assassinato que a gente precisa olhar com olhos atentos, né? Até pela questão da versão oficial da balística, enfim, ser um pouco duvidosa, né? Um pouco totalmente. Então, colocando aí todas as versões, as entrevistas com químico, com historiador, é possível que o público tenha a sua própria versão e no que acreditar, né? Então é isso, Igor. Muito obrigada pela tua participação. Com certeza foi um episódio muito esclarecedor pra gente. Certo, muito obrigado a todos.
Eu sou a Nahara Leal. Eu sou Raíssa Epstein, e se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir e compartilhar. O mistério continua aqui no The Harborcast. Até a próxima!